paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao programa Almoço com Deus, um programa da Igreja de Cristo de Itapuranga. Seja bem-vindo você que está nas chácaras, nas fazendas, nas cidades vizinhas, acompanhando o programa Almoço com Deus. Você que está do outro lado do mundo, nos acompanhando. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Então vai compartilhando essa programação para que mais pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos transmitindo um culto que foi no nosso cenáculo, Rio de Deus, um excelente culto, bênção de Deus. Gostaria que você não saísse, que você assistisse todo o culto, porque essa palavra, eu tenho certeza, vai falar no seu coração. E logo mais, às 19h30, eu estarei na Igreja de Cristo com o primeiro dia da campanha Chave da Vitória. Venha participar dessa poderosa campanha. Cada dia, irmãos, nós vamos distribuir ali um adesivo, juntamente, vamos distribuir primeiro hoje, vamos distribuir o cartão, e um adesivo para você montar a sua própria chave. Vai ser bênção de Deus, você não pode ficar de fora dessa campanha. Você que precisa de uma porta aberta, você que precisa de uma bênção, essa é a oportunidade. Conto com a sua presença hoje às 19h30 no templo da Igreja de Cristo. Lembrando que no domingo nós teremos a nossa caminhada da vitória. Então quero convidar todos os irmãos, os homens, a partir das 8 horas da manhã, ali na represa, ali vamos dar 5 voltas ali, mais de 5 quilômetros, e vai ser uma bênção. Conto com a sua participação. Você, homem, traga ali um biscoito, traga ali um lanchinho para nós fazermos após ali a nossa caminhada, tá bom? Deus abençoe. Fique agora com Rio de Deus, excelente palavra. Nessa noite você vai meditar juntamente comigo nessa palavra e vai decidir qual nível você quer caminhar, de que jeito você quer viver em Deus. A Bíblia diz que, no versículo 3, diz que um homem veio até o profeta e fez ele caminhar por meio quilômetro, 1000 côvados, que é aproximadamente, cada côvado é aproximadamente 50 centímetros. E esse homem fez ele caminhar por 1000 côvados dentro de um rio. Esse rio que fluía de dentro do templo. Esse rio que começou a jorrar do altar do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem fez com que o profeta andasse por meio quilômetro, 500 metros nesse rio, mas as águas davam no tornozelo. Imagine, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que quer molhar somente os pés, só para se refrescar, só para experimentar, ter uma emoção, só para refrescar os seus pés. Imagine, irmãos, apenas tirar os seus sapatos e as meias para experimentar algo tão pequeno. Ter uma experiência, é só uma experiência. Tem cristãos que estão dessa forma. Ele quer só entrar, só colocar os pés, andar. E quando fala de águas nos tornozelos, nós temos liberdade. Nós vivemos em uma geração que as pessoas querem estar na igreja, mas querem ter liberdade para fazer o que quiser. Então, com as águas no tornozelo, você pode sair correndo, você pode andar por onde você quiser, você pode pular, você pode fazer o que quiser. Você tem direção da sua própria vida, com as águas no tornozelo. Irmãos, as águas no tornozelo, é como, para explicar melhor, é como nós entrarmos numa piscina infantil. Ali nós temos liberdade, pode pular, não tem medo, não tem perigo. Nós queremos viver uma vida cristã do nosso jeito, da nossa maneira. Então nós podemos fazer o que nós quisermos, o que bem entender. Aí eu vou na igreja o dia que der, eu faço a vontade de Deus, mas primeiro o que prevalece é a minha vontade. Então essas são as águas no tornozelo. Há pessoas que vivem a vida nesse nível.
a nível da água no tornozelo. Irmãos, pessoas que estão na igreja há muitos anos e não saíram desse nível. Deus, Ele nos chama nesses dias para avançar, irmãos. Nós não podemos ficar a vida toda com a água nos tornozelos, levando a nossa vida cristã de qualquer maneira. Deus tem nos chamado para experimentar o melhor dele. A água no tornozelo vai falar de um nível natural. Pessoas que não estão vivendo o sobrenatural, mas vivendo o natural. Em Gênesis 1:29 diz que Deus falando, Ele diz: disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Irmãos, nós vemos que Deus colocou tudo à nossa disposição, mas nós não queremos entrar nesse nível, queremos viver uma vida do nosso jeito, sem experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Águas que dão no tornozelo. Irmãos, quando Jesus, como nosso Salvador, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos então a viver no nível natural, que é o nível onde a criação do Senhor, o nível onde Deus nos chama para viver algo novo, mas nós temos que experimentar algo além. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a caminhar nas águas do tornozelo. A fé, ela é crescente, mas nós temos que fazer com que a fé cresça mesmo. Só porque muitos, irmãos, às vezes ele até sobe o nível, mas por algum motivo, uma tristeza, algo acontece, ele retorna na sua fé, ele retorna no seu nível e volta para a água nos tornozelos. Águas nos tornozelos. O profeta, ele vai falar, águas no tornozelo é o nosso primeiro nível. O pé é uma das partes do corpo mais sensíveis que temos. Por isso que Deus certa vez falou para Moisés: tire as suas sandálias. Porque sandálias que andaram no mundo, no pecado, não pode chegar na presença de Deus. É preciso você tirar as suas sandálias para você sentir. Você vai falar de sentir a presença, tocar o chão onde Deus está, experimentar o melhor de Deus. A lição que nós aprendemos através de água nos tornozelos é que primeiro precisamos lavar os nossos pés, que muitas das vezes pisaram em lugares errados, se encheram de poeira e de lama, e da lama do pecado. Então é preciso, é necessário, nós aprendemos que devemos lavar os nossos pés com o sangue do Cordeiro, sangue poderoso. Amém? Mas a Bíblia diz que aquele homem levou o profeta mais adiante. Ele andou mais meio quilômetro, ele andou mais 500 metros. E a Bíblia diz que aquele homem fez o profeta passar pelas águas que davam nos joelhos. Agora o nível da água atinge uma nova dimensão. O nível da água agora subiu mais um pouco. Irmãos, e nós também devemos entender que a nossa fé, a nossa vida em Deus, ela deve crescer. Águas nos joelhos, você ainda consegue caminhar pela sua vontade. Você tem um domínio ainda. Mas também, águas nos joelhos vai falar de um nível de oração. Você chegou a um nível onde você tem busca, onde você consegue buscar. Quando você consegue buscar, você começa a experimentar dos milagres que Deus tem disponível para cada um de nós. Porque todo aquele que crê, verá a presença, verá a glória de Deus, verá a manifestação do poder de Deus. Quando as águas estão nos joelhos, esse nível atinge uma nova dimensão e você pode caminhar, mas não pode correr ainda. Ele representa um tipo de cristão que está em conformidade
para se reunir. Ele se reúne, ele vem na igreja, ele vê os milagres, ele experimenta milagres, ele experimenta da bênção, de tudo aquilo que Deus tem, mas ainda permanece tendo as suas próprias decisões longe do caminho muitas vezes. Seu conhecimento também está no nível da salvação, mas não tem uma vida profunda em Deus, ainda está andando no raso, ele ainda está na superfície, ele não consegue se aprofundar nem em Deus, nem nas coisas de Deus. Meu irmão, se você quer experimentar, se você quer crescer, você tem que se aprofundar cada dia mais. Águas nos joelhos vai falar de um nível de fé. Se o primeiro nível é o nível da experiência, o nível da salvação, o segundo nível é o nível da fé. Viver no nível da fé é de fato aceitar e não pensar duas vezes, entendendo pela palavra do Senhor, entendendo a palavra, tudo aquilo que a palavra diz, que nós somos em Deus, experimentando os milagres, mas ainda fazendo do nosso jeito. Então o nível dos joelhos é o nível da fé, representa a oração. O joelho fala de oração, irmãos. O nível do joelho vai falar dos milagres. O nível da fé nos permite entrar em oração, nos colocando de joelhos diante de Deus. Essa fé em Jesus nos move a cada dia. Essa fé vai falar da fé de muitos cristãos, como o centurião ali de Cafarnaum. Aquele homem, ele era um romano. Ele era alguém que não tinha uma experiência profunda com Deus, mas ele tinha fé. A Bíblia fala que certo dia aquele centurião chega até Jesus e fala que o seu servo estava muito doente e que precisava que Jesus fosse até o seu servo para curá-lo. E Jesus, ele fala, então eu vou lá. E o servo falou, você não precisa ir lá, porque eu sou chefe, eu sei, eu tenho pessoas ao meu comando. Eu digo, vão e elas vão. Eu digo, vem e elas vêm. Se o Senhor liberar uma palavra, meu servo será curado. Jesus, ele vai falar, eu nunca vi uma fé como essa. Eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Uma fé de uma pessoa que não tinha uma experiência profunda, que as águas ainda estavam nos joelhos. Muitas vezes, irmãos, nós temos que mergulhar mais. No segundo nível, nós aprendemos que o joelho é a parte do nosso corpo que nós encontramos sustento. Se eles fraquejarem, nosso corpo inteiro vem ao chão. Se nós deixarmos de usarmos os nossos joelhos, a nossa fé, ela vem ao chão. Nós dependemos dos joelhos para nos manter de pé em fé. Amém? Então, irmãos, nesse tempo, é tempo de orar. No tempo de água nos joelhos, é o tempo do crescimento do cristão. E ele deve orar. Água nos joelhos. A Bíblia diz que aquele homem caminha mais um pouco. E águas na cintura. Irmãos, cintura pode representar até daqui, da cintura até a altura dos ombros. E vai falar de 3/4 do nosso corpo. Só a cabeça agora está de fora. Esse corpo está nas águas. Não se aprofunda por medo, sem saber como será. Muitas vezes nós estamos em Deus, nós recebemos muitas coisas, desenvolvemos um trabalho para o Senhor, mas nós temos medo. Eu vou só até aqui. Eu não quero, eu tenho medo de me frustrar. Eu vou ficar com as águas nos lombos, porque eu posso me frustrar. Eu não vou mergulhar em Deus. Eu não vou sair da superfície totalmente. Eu não vou deixar uma vida cristã superficial totalmente, porque eu tenho medo. Sente que algo pode dar errado, ou até mesmo se afogar, se decepcionar. Então, águas que dão nos lombos.
Irmãos, eu não sei em que nível você está. Eu não sei se você ainda está no nível dos tornozelos, fazendo só aquilo que você quer, tudo aquilo que está na sua própria direção, ou se você já subiu para o nível dos joelhos, você ora, você experimenta milagres, mas ainda pode correr do seu ministério, correr do propósito de Deus para a sua vida, ou se você já está dessa forma, com as águas nos lombos, você se aprofundou mais, mas ainda tem medo de avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu louvo a Deus porque vários irmãos aqui assumiram o desafio de fazer as suas casas de paz, mesmo pensando assim, será que eu vou dar conta? Mas aceitou o desafio, e mesmo com medo, enfrentou o medo de se afogar, enfrentou o medo das águas ali te submergir. Esse nível também vai falar do nível da unção. Nesse nível Deus e você passam a operar juntos. Você começa a andar junto com Deus, você começa a fazer uma parceria com Deus. Você reconhece o poder de Deus e através do poder de Deus milagres acontecem. Deus te usa. Amém? Nesse nível você é ministrado, você ministra, você passa a ousar mais. Você, onde há enfermidade, você chega, você profetiza e a enfermidade vai embora. Os enfermos são curados, os demônios são expulsos. Deus começa a te usar poderosamente. Mas será que isso é o bastante? Será que expulsar demônios, será que curar os enfermos é o bastante? Será que esse é o propósito original de Deus para as nossas vidas? Será que é isso que Deus queria de nós mesmos? Que nós expulsássemos demônios, se nós pegássemos e curássemos os enfermos? Será que é só isso? Será que isso não é muito pouco? Diz para o irmão que está do seu lado: meu irmão, Deus quer mais de você. Amém? O nível da unção, esse é o nível da unção, o nível onde Deus está trabalhando através de você. Como está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante: todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém? São pessoas usadas poderosamente pelo Senhor. Amém? É um terceiro nível, é um nível que nós vamos experimentar muitas coisas, mas não é só isso que Deus tem para nós, porque Deus, Ele vai enviar aquele anjo mais uma vez para andar mais 500 metros para um nível mais profundo. E nesse nível nós descobrimos já que aquele homem não era um anjo, que aquele homem era o próprio Jesus, levando Ezequiel às profundezas do Senhor, as águas mais profundas. Irmãos, e Jesus nesses dias, Ele quer nos levar para essas águas. Ele quer que você experimente esse mergulhar em Deus, essa intimidade em Deus. Amém, irmãos? Deus tem nos chamado para viver o que Adão viveu naquele tempo, uma experiência profunda de caminhar lado a lado com Deus, de ouvir a voz de Deus, de todas as tardes você experimentar o poder de Deus sendo emanado sobre a sua vida, uma unção vindo do alto sobre você. Meu irmão, Deus tem te levantado nesses dias para experimentar dessa intimidade com Deus, essa intimidade de filho, amém? Essa intimidade de filha. O Senhor fala: filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui. Isso é mergulhar em Deus, é um nível mais profundo. O quarto nível, a palavra diz que aquele homem, o profeta, já não podia mais andar, ele não podia mais dar pé naquele lugar, ele tinha que nadar, ele tinha que estar
totalmente inundado com aquela presença, com aquele mover das águas. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós venhamos todos mergulhar no Senhor nesses dias. Que nós possamos experimentar e desfrutar de todo esse mover para nós. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, foi porque o Senhor te trouxe aqui. E Ele fala para você nessa noite: eu te quero diferente, eu te quero mergulhando, amém? Eu não quero ver você na superfície, mas eu quero ver você totalmente submerso, totalmente inundado com a presença, nesse rio de Deus, amém? Que você possa realmente, nesses dias, tomar posse e experimentar dessa unção sobre a sua vida, águas que te coloca totalmente submerso. O terceiro nível, não há mais nada, somente o Senhor. O contato com a terra já acabou, não tem mais contato com a terra, porque o contato do Filho de Deus é com o Senhor. Nosso contato é no alto, nossa vida é no alto, nossa direção vem do alto, o amor do Pai vem do alto para nós, amém? Pai nosso que estais nos céus, amém? Nós decoramos essa oração, mas esquecemos que realmente nós somos filhos de Deus, amém? E por isso nós temos que nos comportarmos como filhos. É hora de mergulharmos, é hora de sair da superfície. Deus tem nos chamado para experimentar o melhor dele para as nossas vidas. Mergulhe em Deus, irmãos. É caminhar nesse rio. Agora tudo é uma questão de dependência, depender totalmente de Deus. Estar nessas águas profundas fala de depender de Deus. Sair da superfície fala de depender totalmente do Senhor. Irmãos, numa água, quando você não consegue dar pé mais, você fica totalmente entregue àquele movimento de água. Então, quando nós não conseguimos dar pé mais, quando nós não conseguimos caminhar mais do nosso jeito, nós ficamos totalmente dependentes do movimento das águas. Esse movimento das águas que vem do Senhor, amém? Esse é o nível da glória. É o quarto nível, é o nível onde nós vamos experimentar da glória de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão teve um sonho, ele teve um sonho com o Senhor apareceu para Salomão, e a glória do Senhor encheu toda a casa, todo onde estava ali Salomão, e Deus falou com Salomão. Nós decoramos um texto que diz que, lá em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, converter, de ser um texto muito lindo, mas nós esquecemos que esse texto, ele se dá em uma experiência profunda que Salomão tem com o Senhor. Salomão, ele sente a presença, ele mergulha totalmente em Deus. Irmãos, e é isso que Deus quer dessa liderança, é isso que Deus quer de você que veio aqui nessa noite. Eu não sou líder, eu não quero ser líder. Irmãos, Deus tem te levantado para ter, não mesmo sendo líder, mas para ter experiências profundas com o Senhor, para viver nesse rio, falar: Senhor, eu sou totalmente dependente, eu vou soltar o meu corpo e vou deixar o Senhor me levar. Eu não ando mais por onde eu quero, eu não vivo mais eu, mas Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? É isso que Deus quer de cada um de nós, o nível da glória. Ao contrário do que pensamos, irmãos, glória não é poder nem unção, mas glória é o próprio Deus se manifestando em nós, amém? Às vezes nós pensamos: a glória é o poder, glória é a unção. Não, glória é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Não existe algo melhor na vida do cristão. Andar nesse nível é andar repleto, cheio da presença do Deus Todo-Poderoso, numa entrega completa e sem reservas. Amém, irmãos? Sem reservas. Irmãos, não existe nada mais importante nessa terra do que
estar totalmente entregue a essa presença. Porque um dia, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai buscar essa igreja, a noiva que está totalmente entregue ao noivo. Que as coisas desse mundo não têm valor. Irmãos, porque se as coisas desse mundo passar a ter mais valor para nós do que as coisas de Deus, quando Jesus voltar, as coisas desse mundo vai nos puxar para baixo. Pode ter certeza, mesmo no arrebatamento, as coisas do mundo nos prendem aqui embaixo. Então é melhor nós vivermos nesses dias pensando nas coisas do alto, experimentando as coisas do alto, saindo da vida superficial e inundando totalmente, mergulhando na presença do Senhor. Amém? Operar nesse nível significa de fato dar um passo para trás e deixar o próprio Deus fazer. Amém? Às vezes você tem que dar um passo para trás e soltar o corpo, né? Igual lá no Mar Morto, né? Muitas vezes você dá um passinho para trás, solta o corpo e o mar vai te levando. Então muitas vezes, num lugar profundo, solta o corpo e deixa Deus fazer. Engraçado, né, que quando você está num rio e você começa a querer andar, a água é muito profunda e você assusta com a profundidade da água, e você quiser sair e não estiver conseguindo, você começa a ir só para baixo, você começa só a afundar. Mas quando você solta o seu corpo e deixa a água te levar, então você vai flutuar. É assim ou não é? Os irmãos que já teve essa experiência, você solta o corpo, enche os pulmões de ar, e aí você vai ser levado por essas águas. Amém? Amém? O quarto nível, nesse nível eu já creio que, como eu disse, aquele homem é Jesus. Ele quer nos conduzir em todos os níveis, só que Ele não nos põe à força. Uma coisa que Ezequiel fez foi obedecer. Irmãos, Deus não vai fazer nada à força com você. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é obedecer. Eu podia muito bem ter falado, não, eu vou continuar sendo um vendedor de autopeça, porque eu gosto de vender peças também. Mas eu decidi obedecer. Se Deus abençoou o meu ministério, é porque eu decidi obedecer. Mesmo gostando de fazer algo, eu abri mão de algo que eu gostava para estar na casa de Deus. Meu irmão, você quer vencer no seu ministério? Abre mão do que Deus pedir para você. Não o que eu te pedi, mas o que Deus pedir para você. Então, meu irmão, se você quer experimentar, obedeça. Obedeça à voz de Deus. Quantas pessoas têm sofrido? Quantos ministérios estão apagados por não obedecer? O que nós vimos em Ezequiel foi a obediência. Ele foi pelas águas do tornozelo, subiu para os joelhos, foi até as águas dos ombros, depois mergulhou totalmente em Deus, em obediência. Deus, Ele realiza nas nossas vidas quando nós obedecemos. Deus quer mudar o seu ministério. Deus quer te usar. Mas para isso, você tem que obedecer, para você experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Hoje nós temos que tomar uma decisão. Sair da superfície em nossa vida com Deus, a partir de Cristo. E nós temos que entender os 4 níveis que Deus quer nos levar. Os níveis que nós temos que trilhar no caminho de volta ao projeto de Deus para o nosso ministério. Os irmãos mais novos, é porque eles estão com fôlego. É verdade. Mas Deus quer te dar fôlego. Deus quer dar fôlego aos irmãos mais velhos. Amém? Deus quer dar fôlego a você, ao seu ministério. Amém? Deus quer ver você mergulhando totalmente. Amém?
Irmãos, eu escolho todo dia mergulhar, amém? Quem está comigo nessa aí, diga glória a Deus. Para chegar ao nível mais profundo, Ezequiel mostra que é preciso coragem, fé, comprometimento, dependência de Deus, amém? E por fim, obediência. Deus não quer ver você na superfície, Deus quer ver você mergulhando, amém? Em águas profundas, amém? Vamos colocar de pé, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Existe um rio que está fluindo, mas ele flui de dentro de você. Esse rio é o rio de Deus, como está escrito lá em João, capítulo 4. Aleluia. Que diz: mas quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, virá-se nele uma fonte de água que mana para a vida eterna. É esse rio está dentro de você. O rio de Ezequiel saía do templo, mas o rio de Deus desta noite, ele sai de dentro de você. Um rio que flui de você e vai inundando todo lugar por onde você vai passando. E vai inundando toda a sua vida e todos que estão em sua volta, aleluias. O rio de Deus. Do teu rio, Senhor, sacia, Senhor. O meu interior, eu quero fluir. Fala para o Senhor nessa noite. Fonte de águas vivas. Tem um rio. Tem um rio nesse lugar, um rio que flui. É tempo de mergulharmos em Deus. É tempo de sair da superfície e experimentar, ter uma experiência profunda com o Senhor. Ele vai transformando. Observa a vida do próprio Deus. Esse rio está. Vai adorando o Senhor. Vai falando com o Senhor nessa noite. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Como a igreja do Senhor, como a noiva do Cordeiro aqui nessa terra, Senhor. Nós queremos mergulhar totalmente na Tua presença, Pai. Queremos experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Mas nós não queremos só ver os milagres, Pai. Nós não queremos só a salvação, Senhor. Nós não queremos só experimentar as coisas aqui dessa terra, a prosperidade, a unção que o Senhor tem para cada um de nós. Mas nós queremos experimentar uma glória, uma intimidade com o Senhor. Nós queremos experimentar da Tua presença, Pai. Nós queremos experimentar do mergulho profundo na Tua presença, Pai. Queremos ser levados, Pai, pelo Senhor, Pai. Queremos ser levados pela Tua glória, Pai. Queremos ser levados, Pai. Nós queremos nos aprofundar a cada dia mais no Senhor, Pai.
Saber que o Senhor é o rio que flui, o rio que nos leva a experimentar o melhor da tua presença, em nome de Jesus. Diz assim comigo: muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Oh, glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Gente, a paz. Já falei para o Senhor, para todo mundo, né? Irmãos, amanhã nós encerraremos, o piso da igreja fica pronto. Amém? Glória a Deus. Então vai ficar faltando só a pintura do forro, a pintura do teto, pintura das paredes e começar a montar, né? Portas, montar bateria, o som, iluminação. Então, vamos partindo para começar a fechar ali em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que contribuíram, né? Até hoje chegou o cimento, né, Daniel? Hoje recebemos uma oferta de cimento ainda hoje. Então, agradecer quem mandou, Deus abençoe. E a oferta sempre é bem-vinda. Amém? Irmãos, já estamos partindo para o encerramento. Eu tenho aqui algo para os irmãos. Depois de amanhã, quinta-feira, é feriado, dia 2 de novembro. 2 de novembro, a ressurreição, né? Dia dos mortos, né? Mas nós vamos celebrar a ressurreição do sacerdócio. Nossa conferência de homens. Amém? Quem não fez sua inscrição ainda aqui, todos os homens da igreja devem fazer a inscrição. Procure, pastor Zé Reis, está lá atrás, lá faz assim, pastor Zé Reis. No final do culto, dê o seu nome. O valor da inscrição é R$40, almoço e jantar, né? Para os irmãos. Então, toda a igreja, irmãos, isso é muito importante, porque se nós olharmos, o sacerdócio tem se perdido nessa geração. Eu ainda comentava essa semana que essa geração é a geração do pé e da asa. Mas como é que é esse negócio de geração do pé e da asa? Irmãos, quando eu era pequeno, quando tinha galinha, né, fazia a galinha só no domingo, quando eu era pequeno, era só no domingo, não tinha esse negócio de carne todo dia, não. Né? O negócio era mais tenso. É só pé. Então, lá, a coxa, as carnes, de mais carne, ficava para os adultos. Era para o vô, para o pai, era para os adultos. E os meninos, pé e asa. Nós crescemos e hoje, para os nossos filhos fica o quê? As carnes boas. Nós continuamos no pé e na asa. Amém? Então, por quê? Muitas vezes porque se perdeu o sacerdócio. Não é que nós sempre queremos dar o melhor para o nosso filho, mas até quando? O quanto isso é importante? Então, eu creio que é tempo de ressuscitar o sacerdócio. O sacerdócio é amar o nosso filho, mas saber guiá-los nos caminhos do Senhor. Então, e as esposas também, guiar nossas esposas no caminho do Senhor. Amém? Então, no próxima quinta-feira, vai ser muito importante. Todos os homens, não é só liderança, é para todos os homens. Então, no final, procure o pastor Zé Reis, já faz ali sua inscrição e vai ser bênção de Deus. Vai ministrar a palavra o pastor Paulo Canuto de São Paulo, 2 mensagens com o pastor Paulo, uma mensagem com o apóstolo Luiz Antônio e uma mensagem com o apóstolo Márcio de Uruana. Amém? Vai ser bênção de Deus, você não pode perder. Finalizar com um churrasco. Amém? Churrascão, bênção de Deus. E vou falar, se fosse você, não perdia. Amém? Então, no final, já deu seu nome lá para o pastor José dos Reis. Amém? Amanhã tem tarde das bênçãos, às 15 horas, às 19h30, oração na torre, né, meu amor? Amém? Vamos ficar de pé? Domingo, culto de ceia, viu, irmãos? Às 9 da manhã e às 19h, culto de ceia. Faz assim com a sua mão em posição de receber. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco cada um dos teus filhos na tua presença, Pai. Leva cada um em segurança aos seus lares, Pai.
e que tenha um restante de semana abençoado. Proteja, livra, não só os irmãos, mas toda a família, Pai. Coloca anjos, Pai, em volta de cada um dos irmãos, Pai. E que nós possamos, nesses dias, entender que o propósito do Senhor para as nossas vidas é que não venhamos viver na superfície, mas que nós venhamos viver além da superfície. Que nós venhamos mergulhar totalmente em Deus e na presença do Todo-Poderoso. Todos digam que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Dê a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado. E está encerrado em nome de Jesus.